Boa noite. Boa noite. Que bom estar aqui mais uma vez. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita, no caso, a serviço do Mestre. Eu já ia falar Maria de Nazaré, mas Maria de Nazaré é amanhã. Faz parte, tá vendo? A gente faz em tanto lugar que... Mas que bom estar aqui, né? Mais uma vez agradeço o convite. Nós estamos iniciando agora. Vamos fazer a prece inicial. Depois da prece, nossa querida Edna vai cantar 2 músicas maravilhosas. Depois eu entro com a palestra. Depois a Edna encerra com 2 canções novamente. Tá bom? Vamos fechar os olhos e levar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Mestre amado, obrigado por essa oportunidade de estar nessa casa abençoada. Agradecemos essa oportunidade de aprender um pouco mais sobre a Sua doutrina, sobre o Teu amor. Que possamos apreender, Mestre, colocar em prática em nossas vidas e principalmente que a gente possa multiplicar esse Teu amor na vida das pessoas, começando sempre pela nossa família. Obrigado uma vez mais. Agora faremos a prece Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois Teu reino, o poder e a glória, hoje e para todos sempre. Que assim seja. Muito obrigado, Edna. Boa noite. Boa noite. Eu já tinha tido vários convites para vir aqui a serviço do Mestre, né? Ele, Orlando, a Marlene me convidou e dessa vez deu certo. Eu tenho um projeto que é o seguinte: qualquer pessoa pode cantar. Você pode pegar a sua colinha, se você esquece letra, eu esqueço direto. Vim cantar aqui, né? Lendo, no sua reunião também, em casa, você pode cantar apenas um trechinho, só um refrão de uma música para criar um ambiente diferente. Você não precisa de um playback, você não precisa de um instrumento. Porque quando eu canto a capela, o instrumento é vocês. É o que vocês sentem, que é os instrumentos que os espíritos estão usando. Tá bom? Me peguei perguntando o que pode Deus fazer, mudar todos os planos, fazer o seu querer, fazer o que lhe apraz, sem dar explicação, conhecer teu sentimento e avaliar tua reação. E se ele não fizer o vento cessar, e se ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas te restar a voz de um adorador. E se ele não quiser matar a Faraó, te levar lá no deserto e te deixar só, e no meio da diversidade um exército inimigo vier te afrontar, o que é que você faz? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Se ele nada fizer, mostra sua fé
Se ele nada fizer, use a sua fé, questiona ou adora. E se ele não quiser fazer o vento cessar, e se ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas te restar a voz de um adorador. E se ele não quiser matar a Faraó, te levar lá no deserto e te deixar só, e no meio da diversidade um exército inimigo vier te afrontar, questiona ou adora, questiona ou adora. Se ele nada fizer, mostre a sua fé, questiona ou adora, adora, questiona ou adora, questiona ou adora. Se ele nada fizer, mostre a sua fé, questiona ou adora. Nós vivemos num contexto onde tudo tem que dar certo. Ou Deus faz, ou Deus faz. E quando isso não acontece, nos decepcionamos, nos frustramos e achamos que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou. Mas na verdade, Deus quer saber se você é um verdadeiro adorador. Então, eu prefiro adorar, eu prefiro adorar. Se ele nada fizer, eu uso a minha fé, eu prefiro adorar, prefiro, eu preciso adorar, eu preciso adorar. Se ele nada fizer, eu uso a minha fé, eu preciso adorar. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, que jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão Ele vai
prosperar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer hoje. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Coisa mais linda, né? Lindo, né? A Edna tem um cuidado na escolha das músicas, né? Das canções. Ela me perguntou qual que é o tema que eu faria da palestra para poder escolher as canções que ela vai nos mostrar hoje, né? E hoje nós vamos conversar sobre motivos de resignação. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, né? E aí, quando eu falei de resignação, aí ela separou essas maravilhosas canções que nos dão força, nos dão esperança para seguir na nossa vida, né? Então, quando a gente fala resignação, muitas vezes a gente acha que é a aceitação de uma forma cega dos problemas que nós estamos passando, ou você achar que é um conformismo, né? Mas resignação não é isso. Resignação, na verdade, é uma forma de você entender que o que você está passando, na verdade, veio para fazer você ficar mais forte, para um crescimento espiritual muito maior, né? Então, quando fala resignação, é uma questão de fé, de uma conexão de fé, esperança e certeza de que tudo que você está passando, não importa o que seja, a dor da perda de um ente querido, a questão financeira, a questão de relacionamento, não existe problema que vem para te derrubar. Na verdade, ele veio para mostrar para você que você pode melhorar ainda mais, tá? E o que nós vamos conversar é justamente isso. Por que a gente tem esses motivos sobre resignação? O porquê que nós devemos entender isso, ainda assim, passando por tanta dificuldade? Quando falamos em relação a desafios, o mais importante na nossa vida não é o que acontece com a gente, mas como é a nossa reação em relação ao que está acontecendo com a gente. Porque é isso que vai definir tudo. Porque vai acontecer um monte de coisa, não é? Vai acontecer coisas boas, vai acontecer desafios. Essa não é a primeira vida nossa, a gente já viveu outras encarnações, viveremos outras mais para frente e viveremos situações desafiadoras. Então a gente tem que aproveitar para quê? Para aprender com cada situação que vier. Quando você começa a entender que tudo o que você está passando e o que vai passar, ele vem de uma atitude sua, ela vem tudo em relação ao que você plantou e você vai colher, você começa a entender que tudo veio de você. Não foi um castigo. Não existe castigo. Deus não castiga ninguém. É tudo uma consequência daquilo que você fez, seja em outra vida, seja nessa vida. Só que muitas vezes as pessoas pensam que a maioria dos nossos problemas que estamos resgatando, dos nossos desafios, são problemas de vida, são coisas que a gente fez na vida passada. Mas a maioria das coisas que foram plantadas, das sementes ruins que foram plantadas, é agora. É nessa existência, foi nessa existência que nós plantamos. Existe uma parte que fala-se sobre tormentos voluntários. Já ouviram falar sobre isso? Tormentos voluntários. São situações em que, diferente da expiação, diferente da prova. Primeiro eu vou explicar o que é uma expiação. Expiação é quando você está no plano espiritual e decide ali, através com a espiritualidade amiga,
no seu plano reencarnatório, você fala assim, olha, eu vou vir dessa forma, nessa família, com esse problema de saúde, porque eu fiz isso com essas pessoas e eu preciso melhorar como espírito e eu preciso consertar aquilo que eu fiz para os outros. Então isso é uma expiação, você veio, expia, repara, pagou sua conta e recomeça. As provas são diferentes, as provas são escolhas que você faz, não porque você precisava passar, mas porque você escolheu, porque você sabe, opa, peraí, se eu passar nessa prova aqui, eu vou ficar muito mais forte, eu vou aprender muito mais coisas. Então é uma prova em que você se colocou, por livre e espontânea vontade, para que você cresça ainda mais. Agora, os tormentos voluntários foram aquilo que a gente plantou agora, a gente sabe que está errado e vai dar ruim. A gente vai colher coisas erradas. Eu vou dar um exemplo. Os vícios, não é? A gente sabe que o cigarro faz mal. Não sabemos? Sabemos que vem um monte de produto químico, sabemos que ele dá câncer, sabemos um monte de coisa. Mas mesmo assim, a gente vai lá, tem alguns que vão lá, compra o cigarro, fuma. Nada contra, gente, pelo amor de Deus, a quem fuma, tá? Mas eu estou dando o exemplo de que como você, mesmo sabendo que te faz mal, você vai lá e toma essa atitude. É a mesma coisa a bebida alcoólica ou as drogas. A gente sabe que faz mal, sabe que vai gerar uma consequência, mas mesmo assim a gente vai lá e usa, né? E aí depois, o que acontece? A gente acaba tendo um problema. Você sabe outra coisa também que faz mal, que a gente não percebe? É a má alimentação. Aí às vezes a gente vai lá, come o excesso, né? Come em excesso e aí depois passa mal. Aí a gente reclama porque a gente comeu. Vocês já viram alguém reclamar, alguém plantar semente triste? Tipo assim, quando você está bebendo, ou está fumando, você está sempre fazendo isso chorando ou está rindo? O que vocês acham? Está rindo, não está? Eu vi um vídeo do Haroldo Dutra falando isso, em que todas as vezes que a gente planta semente ruim, a gente não planta chorando, a gente planta rindo. Todos os nossos erros, a gente planta rindo. O problema é a colheita, que depois a gente fica chorando e aí vem passe, toma água fluidificada, aí quer cura, o passe de cura, quer resolver. Mas são coisas que dão para se evitar, não é? São coisas que a gente tem que entender, que fala, bom, eu sei que se eu fizer isso vai me fazer mal, então por que eu vou fazer? Isso não é só em relação à bebida, ao vício, como eu falei em relação à alimentação. Gente, já aconteceu comigo também. Uma vez eu comi uma dobradinha, era 10 horas da noite, me fez mal, eu falei, nunca mais vou fazer isso. Mas por que eu fui comer dobradinha 10 horas da noite? Não é? Dois pratão cheios, me fez mal, eu falei, eu nunca mais vou fazer isso. Aí eu me lembrei que existem duas formas da gente gravar as coisas. Dois tipos. Uma é decorar, a segunda, por emoção. São as duas formas da gente procurar, que a gente tenta entender, aprender. A primeira, decorar. Vocês lembram da tabuada? Vocês tinham que decorar a tabuada também? Eu tinha, né? A gente tinha que decorar a tabuada. Quais que eram as mais difíceis? As difíceis? A do 7, a do 9, qual que é? A do 8, né? As mais fáceis eram a do 2, do 5, do 10, né? Era mais fácil. E quando a gente não queria decorar, o que a gente fazia? Comprava aquele lápis que vinha tabuado, né? Ou a borracha, ou a régua, a gente colava de alguma forma, né? Até entender. Mas não é a melhor forma da gente aprender, porque tudo que é forçado, decorado, fica maçante. E se eu fizer a pergunta para você, falar para vocês assim, me fala quanto é 8 vezes 9, 7 vezes 8 ou 7 vezes 9, será que a gente sabe ainda hoje? Hoje a gente tem que ficar fazendo continha. Porque a gente, mesmo decorando, vocês viram que a gente esquece? Agora, quando é por emoção, a emoção, quando a gente aprende pela emoção, a gente não esquece. Quer ver um exemplo? Imagine que você tem 2 anos de idade ou 3 anos.
E aí você pega um prego, e aí você achou uma tomada, e aí colocou esse prego na tomada. O que acontece? Toma um choque. Mas não é emocionante? Lembra, por emoção você foi lá tomar um choque. Aí você vai colocar de novo? Não, né? Mas hoje, com a idade que vocês têm, vocês colocariam de novo? Não. Por quê? Porque bastou uma vez só acontecer para que a gente não fizesse mais. Por isso que quando a gente fala que a gente aprende mais pela emoção, ela fixa mais. Então, quando a gente for entender que tudo que na nossa vida nós estamos passando, e você começa a aprender pela emoção, então basta uma vez. Então, se a gente errou, se a gente está pagando assim que eu falo, a gente está aprendendo alguma coisa com aquilo, que a gente erre uma vez só, que a gente aprenda com a lição, que a gente não precise ficar fazendo a mesma coisa. Então, é essa forma que o aprendizado, que a resignação, tem a nos mostrar com os problemas. Opa, peraí, eu fiz isso, eu não estou bem, não estou feliz, então eu tenho que mudar as minhas sementes, eu tenho que mudar as coisas que eu fiz, não é? Então eu falo assim, bom, eu sei que, poxa vida, eu estou passando por essa situação difícil, não estou feliz, então eu tenho que mudar todo um contexto, mudar a minha forma de pensar, mudar as minhas atitudes. Será que eu fui uma pessoa grata? Será que eu fui uma pessoa que trata todo mundo bem, que vê sempre a parte positiva das pessoas, das coisas e dos fatos, e ou sou uma pessoa maledicente, fico reclamando das coisas que me acontecem e fico falando mal dos outros? Não é? Aí vem o que eu falei, tormentos voluntários. Se a gente sabe que isso não é bom, que faz mal, por que a gente vai lá e faz? Não é? Então, o homem, ele pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas pela maneira de encarar a sua vida. Então, por que você pode aumentar ou não o amargor das provas? Porque dependendo da forma com que você encara, se você encarar com gratidão, com sentimento de amor, você fala, eu estou passando por isso, mas eu sou responsável. Então eu vou aprender, vou plantar novas sementes, e sem revolta, com amor. Agora, se você se revoltar, achar que a culpa é do governo, é culpa de não sei quem, e aí você começa a colocar a responsabilidade da tua vida sempre na mão dos outros, o que você aprendeu com isso? Nada. Então a gente passa a ter uma revolta que só aumenta essas penas, só aumenta essas dores, porque não vai resolver. Você não aprendeu. A duração das provas, existe um tema também que fala a duração das provas, em que fala, a duração das provas é o tempo que você aprender a lição. Uma vez o Haroldo, ele estava, isso bem bastante tempo atrás, ele estava passando por uma dificuldade muito séria, um problema muito sério. E ele foi num centro, na casa espírita, em que ele já estava frequentando, e aí numa reunião mediúnica que estava tendo após a palestra, na reunião, uma médium recebeu uma comunicação que era para ele, uma mensagem. E ele ficou assim, e ela ficou meio com vergonha de passar para ele, falou, nossa, tem um recado para você, mas eu fico com vergonha. Eu falei assim, e ele falou assim, cumpra o seu papel. A mensagem não é sua, você é apenas um instrumento. E ela falou assim para ele, todo sofrimento tem data e hora para acabar. Esse era o recado, todo sofrimento tem data e hora para acabar. Então não existe nada na nossa vida que seja eterno. Então, olha só que reconfortante a gente saber que o que nós estamos passando, qualquer que seja a situação, não é para sempre. Então o que a gente precisa entender é a forma com que a gente encara essa situação, com amor, com gratidão, com vontade de aprender. Entrando então, quais são os motivos que a gente tem que ter resignação então? Primeiro, é a lei de causa e efeito. Tudo que vivemos tem uma razão de ser. Muitas dores e desafios decorrem de escolhas feitas nestas ou em outras existências, funcionando como aprendizado ou reparação. Então, tudo que nós fizemos
A gente recebe como consequência. Então não foi ninguém que plantou no meu lugar, fui eu. Então é lei de causa e efeito. Eu planto, eu colho. Simples assim. Então a responsabilidade é sempre nossa. O que acontece? A resignação ajuda a suportar essas provas sem revolta, acelerando o nosso progresso. Então, quanto mais a gente estiver consciente do que nós estamos passando, mais força a gente vai ter para vencer esse desafio. Eu costumo pensar da seguinte forma, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês gostam de viajar? Quem não gosta de viajar? Levanta a mão. Todos gostam, não é? Mas você tem o dia da viagem, e aí você está lá viajando, é gostoso, mas vocês perceberam que a viagem passa rápido? Quando você está lá para qualquer lugar, no Nordeste ou no Sul, onde você for, a viagem pode ser, vou fazer uma viagem de 15 dias, mas parece que em 5 dias já acabou. Tudo é muito rápido. Por isso que eu tenho o hábito de curtir 15 dias antes. Eu chamo isso de pré-viagem. Eu já fico pensando, meu Deus do céu, que beleza, vou viajar daqui 15 dias. Então eu separo a roupa, comprar a bolsa, já fico pensando, não vejo a hora de chegar esse dia de eu viajar. Então eu curto cada dia da pré-viagem, porque eu sei que quando chegar na viagem vai ser muito rápido, não é? Então eu já fico pensando antes, eu fico mentalizando o que eu vou fazer, quais são os lugares que eu vou viajar, passear, o que eu vou comer, né? Então eu fico pensando dessa forma. Então, assim, quando a gente começa a usar esse mesmo método para resignar os problemas, para encarar os desafios, é como se fosse uma pré-viagem. O local da nossa viagem é o plano espiritual. Lá que é o final da nossa viagem. Mas eu estou nessa pré-viagem aqui. Então, o que eu tenho que fazer? A mesma coisa. Curtir. Parece ser meio doloroso. Fala, nossa, como é que curtir a dor? Não é curtir a dor, mas curtir o aprendizado que essa dor vai nos fazer melhorar, crescer. Toda dor e sofrimento cresce, é fermento para nós. Como é que quando você faz o pão? Gente, eu faço pão em casa. Em casa sou eu que cozinho, sou eu que faço pão, né? E os meus pães crescem muito. Mas por que crescem muito? Porque eu bato muito, não é? Eu coloco fermento, eu vou lá e a pia, o pessoal acorda os vizinhos. Porque eu coloco fermento e faço crescer. O fermento é a mesma coisa, a batida são os desafios. Então, conforme quanto mais a gente apanha, quanto mais a gente está ali disposto a mexer, mais o pão cresce. Então, dor e sofrimento, ele tem como objetivo crescimento. Não é outro objetivo. Então, iniciar aqui, causa e efeito, nós plantamos, nós colhemos. O segundo motivo da gente entender a resignação é a confiança na sabedoria divina. Alguém aqui acha que Deus erra? Não. Deus não erra, né? Deus não erra. Deus é perfeitamente, é a perfeição absoluta, suprema justiça. Então, quando a gente fala de confiança em Deus, a gente sabe que Ele é justo e bom, e lá na frente eu só tenho coisas boas a colher. Então, a resignação é reconhecer que, mesmo diante da dor, existe sempre um bem oculto e uma lição que ainda não aprendemos. A certeza de um futuro próximo e mais feliz nos sustenta e encoraja, e agradecer aos céus pelas dores que nos fazem avançar. Quando a gente fala assim, quando a gente tem um entendimento de que nosso futuro é melhor, é quando a gente tem a certeza de que aqui, onde nós estamos vivendo hoje, não é nossa casa. Aqui não é nossa casa. Aqui é só um estágio. Aqui é para a gente aprender. Aqui é um plano de provas e expiações. Nossa casa é o plano espiritual. Lá que realmente é a nossa casa. Então, quando você entende que lá vai ser muito melhor, e aqui é um lugar para a gente aprender, isso nos dá certeza, nos dá motivo de alegria. No livro Céu e Inferno, conta uma história de um senhor chamado Samson. Ele fazia parte da equipe do Kardec.
E ele já era muito de idade, sofria muito de dores. E ele falava assim: quando eu chegar na minha partida, para o plano espiritual, eu quero que vocês me evoquem antes de me enterrar, para que eu possa contar para vocês como foi a passagem. Claro que se eu tiver a permissão da espiritualidade. E aconteceu, não muito tempo depois, ele desencarnou. E antes do velório dele, estavam preparando o corpo, evocaram ele, a equipe de Kardec. E ele deu manifestação, ele deu passividade, o médium deu passividade, e ele falou, no caso, sobre essa passagem para ele, se doeu. Ele falou: não doeu. Ele falou assim, inclusive, a sensação de liberdade aqui é muito melhor. E perguntaram para ele: qual é a sensação de você ver o teu corpo ali na mesa ainda sendo preparado? Eu primeiro só agradeço que me aguentou por tanto tempo esse corpo, mas eu vejo hoje que ele está destruído e eu estou aqui limpo, saudável e imortal. Então a certeza de que do outro lado é muito melhor faz com que a gente tenha esperança, mesmo na hora de quando a gente está chegando à hora da passagem, a gente sabe que Deus é maravilhoso e sempre nos dá uma oportunidade de crescer. Terceiro motivo, ação do livre-arbítrio. Há coisas que podemos mudar e outras que não dependem de nós. Resignar-se é distinguir o que pode ser transformado com esforço e o que deve ser feito com paciência. Muitas coisas estão ao nosso alcance de fazer a mudança, mas tem outras coisas que não podem mudar com a nossa ajuda. Um exemplo: vocês acham que a gente fazer uma prece agora, a gente consegue fazer com que pare a guerra entre Rússia e Ucrânia, não? Ou lá na faixa de Gaza? Será que a gente consegue fazer uma paz para eles lá? O que vocês acham? A gente não consegue. Mas será que a gente consegue encerrar a paz, a guerra que tem dentro de nós mesmos? Com as nossas sombras? Com as nossas vicissitudes? Será que a gente consegue vencer aquela guerra contra a preguiça ou contra as influências ruins que muitas vezes tentam nos derrubar ou tentam influenciar? Não vou lá no centro hoje não, estou com uma preguiça, não é? Vocês percebem que quando você tenta fazer, por exemplo, você se propõe a fazer um curso, ou participar da reunião, às vezes vem algumas situações para que você não venha. E isso é uma guerra particular, uma guerra pessoal nossa. A gente consegue vencer, isso a gente consegue mudar. E outra coisa que a gente também pode mudar: o nosso ambiente, a nossa casa. Isso a gente pode mudar. Como a gente consegue mudar? Mudando o nosso comportamento. Eu não posso mudar o comportamento da minha esposa, eu posso mudar o meu em relação ao que ela pensa, ao que ela faz. Então, talvez mudando o meu comportamento, ela possa mudar o dela também. Mas eu não quero mudar, porque eu não posso mudar os outros. Eu tenho o dever de mudar a mim. Esse é o meu dever, mudar a mim, eu, né? Então, quando eu começo a mudar, exercer essa função de mudar o que pode ser mudado, você começa a dominar a sua vida e o seu ambiente. Eu posso mudar a minha casa, eu posso mudar o meu lar, mudando a mim mesmo. Isso é o mais importante. A ação do nosso livre-arbítrio. Força nós temos para isso. Conhecimento nós temos para isso. Agora, colocar em prática, nós sabemos como fazer, mas muitas vezes não fazemos. Por que será? Porque muitas vezes a gente conhece, nós sabemos a lição de cor, salteado, mas por que muitas vezes a gente não consegue colocar em prática? Porque falta vontade, diz os Espíritos. Vontade, não é? Então, como disse Tiago, fé sem obras é uma fé vazia, morta. Então a gente tem que colocar, claro que a gente não vai atingir a perfeição, tudo numa vida só, mas pelo menos começar essa mudança, para que você possa realmente falar: poxa vida, eu cumpri minha missão aqui, eu deixei bons exemplos, eu mudei,
a minha vida. Então essa ação do livre-arbítrio todos nós podemos utilizar. Exemplos de Jesus. Poxa vida, ele foi o nosso maior modelo de resignação. Sofreu, foi torturado, não é? Foi crucificado. E ainda assim, no final, na sua última palavra, ele não falou nada contra aqueles que fizeram. Ele ainda falou o quê? Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Então ele sabia que, mesmo através daquele momento de dor para ele, nós aprenderíamos com o tempo o que é o amor que ele deixou de exemplo. Então ele foi um exemplo puro, genuíno e vivo, que a dor que ele passou nos mostrou com exemplo o quanto a gente ainda está aprendendo com o que ele passou de sofrimento, o quanto a gente quer crescer. O quinto motivo de resignação: crescimento espiritual. A resignação fortalece a alma, desenvolve a humildade e amplia a compreensão ao próximo, Nos torna mais solidários, compassivos e preparados para enfrentar futuras provações com serenidade. Quando nós falamos em nos tornar mais compassivos e solidários, eu lembro muito da época da Covid, não é? Quando nós pegamos essa pandemia, em que deixou todo mundo isolado, e quando a gente via nas reportagens famílias não podendo se despedir dos seus entes queridos, não foi um momento de dor para todo mundo? Mesmo que ninguém na sua família foi embora, desencarnou, mas a gente sabia de alguém que perdeu o modo de falar, mas que eu falo que desencarnou. Eu conheci muita gente que desencarnou, pessoas de 20 anos, 29 anos, pais de família, que desencarnaram, não é? Então a gente se via o sofrimento das esposas, dos filhos, chorando que não podia nem se despedir do corpo. E a gente, no momento de dor, se solidariza. A gente se solidariza mais no momento de dor que no momento de alegria, sabia? Você quer ver quando você faz uma festa para sua família? Você chama todo mundo, Domingo não vou fazer um almoço em casa, você vai fazer uma festa de aniversário, casamento, o que for. Você chamou todo mundo. Mas será que todo mundo vai? Nem todos. Mas quando é um velório, aí vai todo mundo, Quer dizer, espera perder para depois você dar valor à ausência, Então, aprender com as situações. Aquela pandemia que veio para mudar o rumo da humanidade. Veio para mostrar que o quanto é valioso um abraço, o quanto é valioso você ter reunião com a sua família, o quanto é valioso você poder circular pela cidade, o quanto é valioso você poder fazer as refeições rodeado de quem você ama, você poder fazer tudo. E a gente estava sem isso, Que fique essa lição para nós, para o nosso crescimento, que a felicidade, que as coisas boas não depende de coisas muito grandes, depende do nosso ponto de vista de enxergar o que realmente vale a pena na nossa vida. E para encerrar, o alívio da dor. A revolta aumenta o peso do sofrimento, enquanto a resignação traz a calma e esperança. Aceitar não significa gostar de dor, mas não deixá-la esmagar a nossa fé. Que não importa o que aconteça na nossa vida, a nossa fé tem que ser muito mais forte. E o que é a nossa fé? Acreditar naquilo que você ainda não vê, mas você sabe que existe. Então você nada pode, não importa o que aconteça com você, seja problema financeiro, relacionamento, o que for, tudo tem um porquê. E a gente tem que ter essa questão de aceitar com docilidade e amor. A resignação é um ato de coragem espiritual, porque reconhece a dor, mas transcende a fé, esperança e confiança em Deus. Para encerrar, vou contar uma historinha, para já passar para a Edna, que fala sobre a flor e a pedra. Em um vale distante, onde o vento soprava livre e o sol iluminava os campos,
havia um enorme paredão de pedras. Aquele lugar parecia estéril, duro e sem vida, mas entre as fendas frias daquela rocha nasceu uma pequenina semente. Empurrada pelo vento, ela havia caído ali por acaso. Não tinha solo fértil, não tinha espaço, não tinha água abundante. Tudo parecia ser contra ela. Mesmo assim, a semente decidiu viver. Com esforço, estendeu suas raízes nas pequenas brechas, sugando cada gota de umidade que conseguia encontrar. O tempo passou e uma pequena flor começou a despontar daquela semente. No início, ninguém percebia sua existência. Os viajantes que passavam pelo vale olhavam apenas para aquela grande pedra feia, fria e imóvel. Mas a flor silenciosa continuava a sua missão: crescer, viver e perfumar. Certo dia, um homem triste caminhava pelo aquele vale, carregava no coração mágoas profundas e acreditava que sua vida não tinha mais sentido. Ao se aproximar da pedra, seus olhos se fixaram naquela pequenina flor colorida, que desafiava a aridez do ambiente. Surpreso, ele ajoelhou e pensou: como é possível que algo tão belo floresça em um lugar tão duro e hostil? Em seu íntimo, como se fosse uma resposta da própria consciência, ele ouviu: se uma flor tão frágil pode resistir e embelezar a vida, mesmo entre as pedras, por que você, com toda a força da sua alma, não poderia resistir também? O homem então chorou, mas eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de esperança, de compreensão, de fé. Ele se levantou, olhou para o céu e sentiu que Deus havia lhe enviado uma lição naquela pequena flor. Moral da história: assim como nós, diante da dificuldade da vida, muitas vezes nos sentimos sufocados por pedras de dor, de perda ou de provação. Mas o Espiritismo nos ensina a resignação, que não é desistir, mas aceitar com confiança o que não podemos mudar e aproveitar cada pequena oportunidade de crescer. A flor não escolheu o lugar onde nasceu, mas escolheu como viver nele. E nós, como espíritos imortais, podemos escolher transformar a dor em aprendizado e a prova em caminho de luz. Nós temos a oportunidade de escolher como crescer. Todo dia de manhã, nós temos duas opções: consagrar o seu dia para a bênção, você acordar o seu dia tornando ele sagrado, você deixar o seu dia, hoje vai ser o dia mais feliz da minha vida, não importa o que aconteça, eu decidi que hoje vai ser o dia mais feliz, e gratidão pela oportunidade de estar vivo. Ou você pode ficar reclamando, blasfemando, maldizendo, falando mal dos outros e só aumentando o seu problema. Como a flor, nós podemos escolher. Se a flor tinha esse poder, imagine nós como filhos de Deus. Obrigado pela atenção de cada um de vocês. Obrigado. Só. O Fernando falou, é importante. Eu tenho um testemunho como fazer de conta que eu estou no culto do Evangelho. Há um ano atrás, exatamente, morreu minha mãe e dentro do mesmo mês eu perdi meu marido. Não esperava isso. Então foi um baque gigantesco. E na mesma semana eu tinha vários eventos para cantar e eu cumpri todos. Então, quando a gente assume compromisso, como palestrante, os espíritos que trabalham com a gente, eles também assumem com cada pessoa que está ali. E muitas vezes algumas pessoas olhavam para mim e falavam: mas você está bem, você não está sofrendo, Você é espírita não sofre. Eu ficava olhando, e outra coisa que eu vi muito: tenha fé.
como se eu não tivesse. Só que o espírita, ele não sofre como as pessoas que não acreditam no espiritismo. O espírita sofre 2 vezes mais. Por quê? Porque o espírita sofre por ele e muitas vezes por quem partiu. Porque essa história de livro, né, uma única história, partiu, está lá morando no nosso lar. Imaginava o meu marido, ai mamãe, papai querido, ai que bom que te reencontrei, tchau, e que se dane a Edna sozinha. Esse não era meu marido, jamais seria, se fosse, né? Jamais seria meu marido se fosse um homem assim. Ele ficou exatamente 3 meses comigo e vários médiuns ouviram, e eu ainda perguntava que roupa que ele estava. As pessoas falavam camisa branca, gola polo, a roupa que enterrou. O Sr. Francisco foi um deles que viu meu marido. Então, pensa vocês, vai morrer, seu parceiro vai morrer e ele está dando um tchau e você que se dane. Não, ele vai ficar até resolver tudo. Ele vai ficar ali junto, e ele sofre. E quando meu marido ficava perto de mim, eu chorava horrores. Vocês não têm ideia, eu falava, isso não está saindo de dentro de mim, tanta dor desse jeito. E foi o que aconteceu, né? Então a gente sempre tem que viver apesar de, cada um tem o seu apesar de. E vamos viver assim, vamos pedir sempre a sermos renovados, né? Que a nossa mudança íntima se faça, que a gente seja sempre resignado, que nem o Orlando falou. Porque na verdade, vocês querem saber, a gente não tem escolha não. Ou a gente é resignado, resiliente, ou a gente não tem para onde ir. Então eu quero cantar o hino, muita gente conhece, quem souber, canta comigo. E depois eu vou cantar Ave Maria, que foi a música que a Marlene me ouviu cantar num vídeo que eu cantei em São Manuel, ela pediu para eu cantar para vocês. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti. Domino
Lindo, né? Essa Ave Maria pode ser considerada a nossa prece final, né, Dona Di? Então, damos por encerrada essa primeira parte. Agora partiremos para os passes. Obrigado pela presença de cada um de vocês, viu? Obrigado.